tem um monte de município Brasil afora que tem cargos comissionados fazendo função de procurador. Pode isso? Bem, é disso que vamos falar hoje e esse é o canal do Revisão, tá? Se você ainda não conhece, cara, te convido a se inscrever por aqui porque a gente sempre traz conteúdo útil para quem estuda para concursos de procuradoria. E deixa o like aí se gostar do vídeo que ajuda o nosso trabalho. Vamos lá, decisão importante do STF e que ajuda a gente a entender alguns aspectos relevantes quando se trata das funções da PGM, tá? Procuradoria-Geral do Município. Olha só, primeiro vamos começar respondendo uma pergunta. Constituição Estadual pode obrigar a criação de PGMs, de procuradorias nos municípios? Para responder essa pergunta, vamos começar vendo a Constituição Federal, tá? Artigo 131 da Constituição Federal trata da Advocacia Geral da União, beleza? E aí fala, olha, a AGU é a instituição que diretamente ou através de órgão vinculado representa a União judicial e extrajudicialmente. Você sabe, a AGU é subdividida em 4 órgãos, tá? A própria AGU, né, a Advocacia da União, a AU aí, tem os advogados da União, tem a PFN, Procuradoria da Fazenda Nacional, a PGF, Procuradoria-Geral Federal e a Procuradoria do Banco Central. Então, é um órgão único subdividido ali em 4 subórgãos. Ok. O ponto é, esse artigo 131 fala que a AGU, e tão somente a AGU, faz a representação judicial e extrajudicial da União. Bacana. Artigo 131 vale apenas da esfera federal, vale só para a AGU. O 132 trata da esfera estadual. Fala que, olha, procuradores dos estados e do DF fazem a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Por causa desse artigo 132, a doutrina criou o princípio da unicidade de representação. Princípio esse que é adotado pelo STF. Ou seja, nos estados, só a PGE representa o ente federativo, tá? E mais, só a PGE pode fazer a consultoria jurídica. Então, quando um secretário de Estado quer saber se pode fazer uma contratação direta para determinada compra, ele vai perguntar para quem? Para a PGE. Ele não pode perguntar para um advogado lá da secretaria. Por quê? Porque esse advogado da secretaria, ele não pode fazer a consultoria jurídica do ente federativo. Só quem faz são as PGEs. E aí, muitos estados têm procuradorias autárquicas, tá? Tem advogados que são de autarquias. Eles ainda existem porque foram criados anteriormente, antes de 98, ou mesmo, que esse dispositivo é de 98, tá? Ou mesmo posterior a 98, mas anterior às decisões do STF que definiram pelo princípio da unicidade de representação, ok? Então eles ainda existem, mas pelo menos em teoria são carreiras em extinção. Quando você vê concurso por aí de procurador autárquico, são concursos municipais. Por quê? Porque no município nós não temos o princípio da unicidade de representação. Dentro desse assunto unicidade de representação, a gente tem uma exceção um pouco mais complicada, que já tem vídeo aqui do canal do Francisco tratando do assunto, que são as procuradorias vinculadas a universidades estaduais. E aí eu remeto você a esses vídeos para tratar desse detalhezinho específico, que não é o nosso objeto aqui, beleza? Qual é a regra que vale, portanto, para estados e Distrito Federal? Tem um único órgão de representação judicial e consultoria jurídica. Que único órgão é esse? PGE ou PGDF, no caso da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Bacana. 131 trata da União, 132 trata dos estados e dos municípios. Não tem dispositivo constitucional que trate de Procuradoria Municipal, tá? É uma omissão do nosso legislador. Tem projeto de emenda constitucional para fazer isso, mas é projeto de emenda constitucional, não é norma vigente. Norma vigente, não há nada que trate das procuradorias de município. Por isso que, atualmente, os municípios podem simplesmente não constituir uma procuradoria. Isso pode acontecer. Aí o que ocorreu? O estado de Pernambuco falou, olha,
a União não falou que tem que ter PGM. Mas aqui em Pernambuco nós queremos ter PGMs. Então, o Estado de Pernambuco criou um dispositivo na Constituição Estadual falando, olha, as procuradorias, melhor dizendo, os municípios de Pernambuco devem constituir procuradorias municipais. O STF analisou essa norma agora, em abril de 2024, e concluiu o seguinte: o texto constitucional não previu a obrigatoriedade de instituição de procuradorias municipais. Por quê? 131 fala da União, 132 fala de estados. De modo que não cabe à Constituição Estadual restringir o poder de auto-organização dos municípios. Aqui eu quero que você entenda algo que o STF não falou, mas que está subentendido. Veja, se a Constituição Estadual cria a regra que determina a criação de PGM, nós temos uma infração aí ao poder de auto-organização dos municípios. A Constituição Estadual não pode fazer, ou seja, o Estado não pode falar como o município vai se organizar. Agora, a Constituição Federal pode fazê-lo? Pode. Aí você pode pensar, ué, Renério, mas espera aí, se o Estado, ao regulamentar o assunto, ele está ferindo a autonomia municipal, se tiver na Constituição Federal, então é a União quem vai estar ferindo a autonomia municipal. Errado, tá? Errado por quê? Porque quando nós falamos da Constituição Federal, nós não estamos falando da União fazendo uma norma, nós estamos falando da República Federativa do Brasil, tá? A Constituição Federal pode sim criar normas obrigando os municípios. A lei federal não pode fazer. Aí você fala, ué, peraí, mas eu conheço um monte de lei federal que afeta os municípios. Sim, mas é porque a Constituição falou que para aquele assunto a União poderia fazer normas gerais, tá? Então veja que em última análise é sempre a Constituição Federal quem ou obriga o município e o Estado a fazer alguma coisa ou dá poder para que a União, através de lei própria, obrigue estados e municípios, tá? Nesse caso aqui, a Constituição Federal ela é silente, ela é omissa a respeito das procuradorias municipais. Por isso que a única instância, vamos dizer assim, a única autoridade legislativa que pode criar norma em se tratando de obrigatoriedade de PGMs é o Constituinte derivado, alterando a Constituição Federal, tá? Portanto, Constituição Estadual não pode falar nada sobre PGM, sob pena de ferir ali o Pacto Federativo e, mais especificamente, o poder de auto-organização dos municípios. Beleza? Primeiro ponto importante desse julgado. Agora vamos para o segundo ponto importante. Funções típicas de procurador podem ser realizadas por servidor comissionado, tá? Veja, no âmbito estadual já está bem claro que não, tá? Por que está bem claro que não? Porque a gente tem o princípio da unicidade de representação e o artigo 132, ó, vale voltar à leitura. Ele fala, olha, procuradores dos estados e do DF, e aí fala, organizados em carreira na qual o ingresso dependerá de concurso público, ou seja, só pode fazer representação judicial e consultoria jurídica se for procurador. E só pode ser procurador através de concurso. Para a esfera estadual, tranquilíssimo isso aqui. E para o município que não tem regulamentação, o debate continua. Tem muito município que é tocado só por advogados comissionados. O prefeito entra e tem ali 3 cargos comissionados para advogado, ele arruma 3 advogados ali, geralmente quem ajudou ele na campanha eleitoral, e pronto. Essa passa a ser a representação judicial do município. Isso acontece demais no interiorzão, ok? E aí, olha o que o STF decidiu lá em 2023. Constitucionalidade de normas municipais que disciplinam a outorga de funções jurídicas para a secretaria vinculada ao Poder Executivo. Veja esse caso aqui. Tem uma lei municipal que passa parte das funções jurídicas para uma secretaria, tá? Então, por exemplo, fala que, olha, a análise jurídica dos procedimentos licitatórios da Secretaria de Saúde será feita pelo corpo próprio de advogados da saúde, tá? Pensa que é esse cenário. E aí, continua.
jurisprudência consolidada do STF no sentido de que os artigos 131 e 132, que dispõem sobre as advocacias públicas, não são de reprodução obrigatória pelos municípios. A autonomia do ente municipal para dispor sobre a forma e a organização de suas assessorias jurídicas. Então veja, para os municípios podemos sim ter uma assessoria jurídica descentralizada. Por isso que é muito comum você ver concurso de advogado de autarquia previdenciária municipal. Tem com frequência, direto sai algum concurso desse, sabe? E, pelo menos por enquanto, é válido esse concurso, tá? Por quê? Porque não tem uma norma constitucional obrigando a unicidade nas PGMs. E agora, nesse mesmo julgado de 2024, o STF decidiu o seguinte: a opção de instituir ou não um corpo próprio de procuradores municipais é decisão de competência de cada município, como ente federativo dotado de autonomia. Primeira parte aqui, portanto, o município simplesmente pode não ter PGM, tá? Essa é a regra que o STF falou aqui, ó. O município, ele é pequeno, tal, ele pode não ter PGM, ter só ali, portanto, alguma função comissionada de alguém que vai fazer a representação judicial do município. Pode. Entretanto, feita a opção por sua instituição, ou seja, se o município pode não ter PGM, mas se ele decide ter uma PGM, o provimento de seus cargos deve ocorrer mediante prévia aprovação em concurso público. Aqui nós temos um cenário que joga na ilegalidade vários municípios brasileiros. Tem muito município Brasil afora que institui PGM, mas mantém a representação judicial através de alguns cargos comissionados que são anteriores à PGM, tá? Então pensa o seguinte, a prefeitura tinha 5 cargos comissionados de advogado. Ela cria a PGM, faz concurso ali para 3 procuradores, mas fica com 3 procuradores concursados e os 5 comissionados advogados. É esse cenário que o STF falou aqui que é inconstitucional. Veja, esse município pode não constituir PGM, aí tudo bem. Agora, se ele cria a PGM, não pode coexistir PGM e cargos comissionados fazendo a mesma função, tá? Nesse caso, tendo PGM, deve haver concurso. Procurador, mesmo municipal, é apenas mediante concurso. Esse é o entendimento do STF, que inclusive me parece bastante correto. Agora a gente tem que cobrar para ele ser aplicado na prática, município a município do Brasil. Porque, como eu disse, ainda tem muito município, especialmente os pequenos, que descumprem essa regra aqui. Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você e vamos juntos!